Como alterar o tamanho de um botão no Flutter para a largura da tela? Fica comigo até o final desse vídeo e veja como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma maneira super simples de criar um botão full width ou um block button, que basicamente vai ser um botão que tem o seu tamanho o mesmo da largura da tela. Antes de começar o vídeo, aproveite e deixe seu like para impulsionar aqui o nosso canal e também se inscreva para ter acesso a mais vídeos de Flutter toda semana. No projeto de hoje, nós temos um exemplo que é bem comum aqui no dia a dia quando a gente está construindo uma interface. Então veja que eu construí aqui um campo de texto, que ele por sua vez está dentro de uma coluna e por si só ele já fica do tamanho da tela. Porém, quando a gente cria aqui um botão, e aí nesse caso eu usei aqui um Elevated Button, mas se aplica para qualquer outro tipo de botão no Flutter. Então eu usei aqui um Elevated Button.icon, passei o icon check e o label salvar. E aí, como vocês veem, ele não fica um botão do tipo bloco, ou seja, ele não acompanha o mesmo tamanho do formulário, né, que seria ali o mesmo tamanho da largura da tela ou da coluna. E ele fica sempre esse botãozinho pequenininho aqui, já na sequência do formulário. Então, geralmente, é necessário que você customize esse botão. Tá? Geralmente vai ser padrão que você vai ter que mudar o tamanho desse botão. Então, para isso, pessoal, o que eu vou fazer? Até para um exercício aqui de componentizar, tá, o nosso aplicativo, eu vou criar então, eu vou extrair esse botão aqui da nossa tela e eu vou criar então um lib/widgets/ e aí eu vou chamar aqui de block ou full width button, aí vocês, depende do nome que vocês quiserem dar, tá? Eu vou criar aqui um block button.dart, então seria o nosso componente reutilizável. Então eu vou importar o material e vou utilizar aqui uma stateless widget chamada block button, beleza? E aqui no lugar do container, a gente vai retornar então o nosso elevated icon, beleza? Basicamente aqui o setup inicial aqui que a gente precisa, tranquilo? Bom, o que a gente vai fazer? Eu quero que tanto o ícone, o label e o unpressed, eles sejam dinâmicos, ou seja, a gente está criando um novo botão, então eu quero que o usuário ele possa passar essas propriedades para o nosso block button. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai declarar então um final icon data, que vai receber aqui o nosso ícone. A gente vai ter uma string com a label e nós vamos ter aqui um final function, que pode receber nulo, né? As funções ali dos botões elas podem receber nulo para que o botão fique desabilitado. E aqui a gente vai chamar de onPressed. A gente vai remover aqui o const do block button. Bom, e agora a gente vai atribuir então dinamicamente. Então aqui dentro do icons, eu vou receber aqui o icon. Dentro do text, a gente precisa tirar o const. Dentro do text, a gente vai receber a label. E no lugar dessa função, a gente vai receber o onPressed. Então eu vou salvar aqui o block button. Ele está dizendo que eu preciso inicializar. Então aqui faltou no nosso construtor, então a gente colocar o required this.icon, required this.label e o required this.onPressed. Então com isso aqui agora a gente tem o nosso construtor aqui da classe, beleza? A gente já vai trabalhar mais esse botão, por isso que eu não vou colocar aqui o const. Então agora dentro da nossa button page, nós vamos usar então o nosso block button. E aí vejam que ele é como se fosse um botão tradicional aqui que a gente já está acostumado. Então aqui eu vou usar o icons.check ou qualquer outro ícone que vocês queiram. Vou passar então aqui a label, que é a salvar, e vou passar então a função no lugar do onPressed, que vai ser aqui uma função anônima, beleza? Então vejam que por enquanto nada mudou aqui na nossa tela, mas agora a gente tem o nosso block button que nós vamos customizar, beleza? Então vejam lá, está funcionando e agora a gente vai customizar o nosso block button. Bom, eu quero que vocês pensem primeiro aqui na estética do botão. Então, se por acaso eu só aumentar a largura desse botão, ele vai ficar um botãozinho achatado aqui do tamanho da tela. Então não vai ficar ali um aspecto de interface muito interessante. Então é legal primeiro que a gente aumente o tamanho da fonte desse botão e também a gente mude um pouco o espaçamento, ou seja, o padding interno desse botão. A gente vai criar aqui uma outra variável
a gente vai colocar aqui Final Button Style, e aqui a gente vai modificar então, no nosso caso, o Elevated Button.style from, então a gente vai copiar aqui o estilo padrão, e aqui dentro a gente vai customizar então o Text Style, a gente vai adicionar então o Text Style, Font Size, e aqui depende do tamanho que vocês querem, tá? Mais ou menos 18, aqui ele vai acompanhar legal o tamanho do botão, e a gente vai adicionar um padding aqui, que a parte mais importante desse espaçamento, pessoal, é a parte vertical, tanto do top quanto do bottom. Então a gente vai usar aqui o edgeinsets.all, tá? Poderia ser, e aqui 18 pontos, beleza? E agora aqui dentro do nosso Elevated Button, a gente vai aplicar então o Style, que vai ser o Button Style. Então agora reparem, pessoal, que quando eu atualizo o botão, vejam que ele já fica com o aspecto ali, com a fonte um pouco maior e o botão já fica um pouco mais quadradinho. Então ele já fica com um aspecto visual melhor e também mais interessante para o touch, né, para as ações de toque ali do usuário na tela. Então agora o que basta a gente fazer é deixar o botão do tamanho da tela. E como que a gente vai fazer isso? Basicamente, pessoal, a gente vai fazer então, a gente vai colocar o nosso botão dentro de um Sized Box. E aí provavelmente vocês vão pensar, tá, professor, mas aí o width ele vai ter um valor fixo, né? Então se eu colocar 200 aqui, o que vai acontecer? Vejam que o botão ele vai expandir. Mas como que eu calculo então o tamanho da tela? Então para isso a gente vai usar a classe Media Query, a gente captura o contexto, e aí veja aqui que o contexto nesse caso é bem importante, porque ele vai pegar a largura do contexto atual. Isso significa que depois lá na button page ou qualquer outra página que a gente venha usar esse botão, ele sempre vai pegar o media query, ou seja, o size, daquele contexto que ele está trabalhando. Então se a gente reduzir o tamanho do contexto, o botão ele também vai reduzir. Então acessando aqui o media query do contexto, a gente tem a propriedade size e aqui a gente tem o width. E aí agora a gente tem um size de box que vai ter um width dinâmico. E dessa forma, quando a gente salvar, vejam então que o nosso botão ele ficou agora do tamanho, né, da tela, ou seja, a gente criou o nosso block button e ele está, né, bem mais harmonioso ali junto com o campo de texto. E obviamente que esse botão vocês podem customizar, por exemplo, você pode depois ter um outro botão ou vocês podem criar eventualmente até uma extensão para que esse botão aqui ele fique, por exemplo, somente lá no bottom, ou você tem um posicionamento diferente para esse botão. E o mesmo, como eu falei, pessoal, vale para os outros botões aqui. Aqui a gente usou um Elevated Button, mas poderia ser qualquer outro botão, né, disponível dentro do Material.Dart. Como eu falei para vocês, essa é uma abordagem bem interessante e que permitiu que a gente criasse o nosso próprio block button dentro do Flutter, ou seja, um componente reusável que aí agora a gente pode usar dentro de qualquer outra página dentro do Flutter. Então isso é bem interessante porque se você está trabalhando dentro de uma empresa, geralmente essa empresa tem o próprio design system, é interessante que você estenda os componentes do Material e você possa fazer então essas customizações e eventualmente criando novos componentes com base nos componentes de interface já existentes. E aí que obviamente vai ficar igual à identidade visual, no caso do seu aplicativo ou da empresa que você está trabalhando. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever para ter acesso a novos vídeos como esse toda semana. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!